Bom dia, irmãos queridos, neste sábado santo, dia 4 de abril. Permaneçamos em oração ao lado de Jesus no sepulcro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, neste sábado santo, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 19, versículos de 38 a 42. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas, e o colocaram no túmulo do jardim que estava perto. O maior problema de quem não vive com profundidade esses dias é pensar que seja um filme, achar que Jesus não sofreu de verdade, acreditar que a salvação foi um toque de varinha mágica. Esse dia de silêncio cósmico nos ajuda a compreender o preço da salvação, que, como bem explica Papa Bento XVI, não foi algo a baixo custo. Custou o sangue de Deus. Permaneçamos nós também em silêncio hoje, meditando e esperando a ressurreição que essa noite virá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje podemos meditar utilizando alguns escritos do Papa Bento XVI. Assim ele escreve no seu livro Jesus de Nazaré. Os 4 evangelistas nos narram que um membro do Sinédrio, José de Arimateia, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Marcos e Lucas acrescentam que José era alguém que esperava o reino de Deus. Ele fez isso com a ajuda de Nicodemos, outro discípulo secreto que foi procurar Jesus de noite. Enquanto os romanos abandonavam na cruz, aos abutres, os corpos dos justiçados, os judeus faziam questão que fossem sepultados, e isso era aceito pelas autoridades romanas. Continua o Papa. Sobre a própria deposição no túmulo, os evangelistas nos transmitem uma série de informações importantes. Primeiro, nos dizem que Jesus foi colocado em um sepulcro novo, de propriedade de José. Isso indica o grande respeito para com este defunto. Assim como no domingo de Ramos, Jesus montou um jumentinho que ainda ninguém tinha montado, assim agora ele é posto em um sepulcro novo. Além disso, é importante a notícia de que José de Arimateia comprou um lençol com o qual envolveu o defunto. Enquanto os sinóticos falam somente de um lençol, João usa o plural, panos de linho, segundo o uso judaico das sepulturas. Por fim, João nos diz que Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés com cerca de 100 libras. Essa quantidade de perfume é extraordinária e supera toda a medida comum,
é uma sepultura real. A unção é uma tentativa para frear a morte, para impedir a decomposição, mas é um esforço inútil. A unção pode conservar o defunto apenas como defunto, mas não restituir-lhe a vida. Com essas palavras, Papa Bento XVI explica o acontecimento histórico da colocação de Jesus no sepulcro. Mas agora podemos acompanhar uma outra reflexão que ele mesmo fez diante do Santo Sudário. Este lençol que envolveu Jesus, que é guardado em Turim, na Itália. Sobre os fascinantes mistérios dessa incrível relíquia, vocês podem abrir o link que vem anexo a esse diário. Mas nesse momento, vamos acompanhar a reflexão profunda e espiritual do nosso Papa durante a sua visita ao Santo Sudário em Turim. Para mim, este é um momento muito esperado. Estive diante do Santo Sudário em outras ocasiões, mas desta vez vivo esta peregrinação e esta reflexão com intensidade particular. Talvez porque o passar dos anos me torna ainda mais sensível à mensagem deste extraordinário ícone. Talvez diria sobretudo porque estou aqui como sucessor de Pedro e trago no meu coração toda a Igreja, aliás, toda a humanidade. Dou graças a Deus pelo dom desta peregrinação e também pela oportunidade de partilhar convosco uma breve meditação, que me foi sugerida pelo subtítulo desta solene ostensão, O Mistério do Sábado Santo. Pode-se dizer que o sudário é o ícone deste mistério, o ícone do Sábado Santo. De fato, é um lençol sepulcral, que envolveu o corpo de um homem crucificado, correspondente a quanto os evangelhos nos dizem de Jesus, o qual, crucificado por volta do meio-dia, expirou aproximadamente às 3 da tarde. Ao anoitecer, porque era Parasceve, isto é, a vigília do sábado solene de Páscoa, José de Arimateia, um rico e competente membro do Sinédrio, pediu corajosamente a Pôncio Pilatos para poder sepultar Jesus no seu sepulcro novo, que tinha sido escavado na rocha a pouca distância do Gólgota. Ao obter a autorização, comprou um lençol e, deposto o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o com um lençol e colocou-o naquele túmulo. Assim refere o Evangelho de Marcos e com ele concordam os outros evangelistas. A partir daquele momento, Jesus permaneceu no sepulcro até o alvorecer do dia seguinte, que era sábado. E o Sudário de Turim oferece-nos a imagem de como era o seu corpo estendido no túmulo durante aquele tempo, que foi breve cronologicamente, cerca de 1 dia e meio, mas imenso, infinito no seu valor e significado. O Sábado Santo é o dia do escondimento de Deus, como se lê numa antiga homilia. O que aconteceu? Hoje sobre a terra há um grande silêncio e solidão. Grande silêncio porque o Rei dorme. Deus morreu na carne e desceu para abalar o reino dos infernos. No credo, nós professamos que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Depois de 2 guerras mundiais, os Lager, os Gulag, Hiroshima e Nagasaki, a nossa época tornou-se um sábado santo, em medida cada vez maior. A escuridão desse dia interpela todos os que se questionam sobre a vida. De modo particular, interpela a nós que acreditamos. Também nós somos responsáveis por esta escuridão. E, no entanto, a morte do Filho de Deus
de Jesus de Nazaré tem um aspecto oposto, totalmente positivo, fonte de consolação e de esperança. Isto faz-me pensar no fato de que o Santo Sudário se comporta como um documento fotográfico, dotado de um positivo e de um negativo. Com efeito, é exatamente assim. O mistério mais obscuro da fé, ao mesmo tempo, é o sinal mais luminoso de uma esperança que não tem limites. O Sábado Santo é a terra de ninguém, entre a morte e a ressurreição. Mas nesta terra de ninguém entrou o único, que a atravessou com os sinais da sua paixão pelo homem. O Sudário fala-nos precisamente deste momento. Está a testemunhar aquele intervalo único e irrepetível na história da humanidade e do universo, no qual Deus, em Jesus Cristo, partilhou não só o nosso morrer, mas inclusive o nosso permanecer na morte. A solidariedade mais radical. Naquele tempo, além do tempo, Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. O que significa esta expressão? Quer dizer que Deus, feito homem, chegou até o ponto de entrar na solidão extrema e absoluta do homem, onde não chega raio de amor algum, onde reina o abandono total, sem palavra de conforto alguma, mansão dos mortos. Jesus Cristo, permanecendo na morte, ultrapassou a porta desta solidão última para nos guiar também a nós a ultrapassá-la com Ele. Todos nós sentimos algumas vezes uma sensação assustadora de abandono. E o que mais nos assusta é precisamente isso. Como quando somos crianças, temos medo de estar sozinhos no escuro e só a presença de uma pessoa que nos ama pode dar-nos segurança. Aconteceu exatamente isto no Sábado Santo. No reino da morte, ressoou a voz de Deus. Sucedeu o impensável, ou seja, que o amor penetrou na mansão dos mortos. Também no escuro extremo da solidão humana mais absoluta, nós podemos escutar uma voz que nos chama e encontrar alguém que nos pega pela mão e nos conduz para fora. O ser humano vive porque é amado e pode amar. E se até no espaço da morte penetrou o amor, então também lá chegou a vida. Na hora da extrema solidão, nunca estaremos sozinhos. Este é o mistério do Sábado Santo. Exatamente no escuro da morte do Filho de Deus, brilhou a luz de uma esperança nova, a luz da ressurreição. E eis que, parece-me, olhando para este santo lençol, com os olhos da fé, se perceba algo desta luz. Com efeito, o Sudário foi imerso naquela escuridão profunda, mas ao mesmo tempo é luminoso. Eu penso que se milhões e milhões de pessoas vêm venerá-lo, sem contar quantos o contemplam através das imagens, é porque nele não vê só a escuridão, mas também a luz. Não tanto a derrota da vida e do amor, mas, ao contrário, a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio. Vê a morte de Jesus, mas entrevê a sua ressurreição. Agora a vida pulsa no seio da morte, porque lá inabita o amor. Este é o poder do Sudário, do rosto deste homem do sofrimento, que traz em si a paixão do homem de todos os tempos e lugares, também as nossas paixões, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos pecados. E promana uma solene majestade, um senhorio paradoxal. Este rosto
estas mãos, estes pés, este lado, todo esse corpo fala. Ele próprio é uma palavra que podemos escutar neste silêncio. De que modo fala o sudário? Fala com o sangue, e o sangue é a vida. O sudário é um ícone escrito com o sangue. Sangue de um homem flagelado, coroado de espinhos, crucificado e ferido no lado direito. A imagem impressa no sudário é a de um morto, mas o sangue fala da sua vida. Cada traço de sangue fala de amor e de vida. Especialmente a mancha abundante próxima ao lado, feita de sangue e água, derramados abundantemente de uma grande ferida causada por um golpe de lança romana, aquele sangue e aquela água falam de vida. É como uma fonte que murmura no silêncio, e nós podemos ouvi-la, podemos escutá-la no silêncio do Sábado Santo. Queridos amigos, louvemos sempre o Senhor pelo seu amor fiel e misericordioso. Partindo deste lugar santo, levemos nos olhos a imagem do sudário. Levemos no coração esta palavra de amor e louvemos a Deus com uma vida plena de fé, de esperança e de caridade. Obrigado. Essa introdução nos ajuda a entender o sentido profundo desse dia santo, que parte do trecho da deposição no sepulcro, que agora vamos ouvir novamente. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus. Esse dia de silêncio nos ajuda a viver na intimidade com Jesus. Vamos sublinhar as palavras desse trecho que mais fala ao nosso coração e vamos escolher um propósito que nos ajude a viver no silêncio e na profundidade esse dia, conscientes de que a salvação não é toque de varinha mágica, mas a espera fiel faz parte do amor.
santo sudário, ícone do amor. Paz e alegria a todos. Testemunha da ressurreição. Paz e alegria a todos. Vamos viver este dia no silêncio, permanecendo dentro do sepulcro com Jesus, procurando meditar em silêncio, descobrindo os mistérios desse dia, utilizando o link do Simbi que sempre nos ajuda. Mas no silêncio desse dia, não esqueçamos que está chegando a grande vigília pascal, a grande vigília da ressurreição. Vamos viver com Jesus, esperando ansiosamente o momento da ressurreição. Paz e alegria a todos. Eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz.